Junto para a gente continuar isso, o nosso estudo de hoje, Evelyn? Posso sim. Então, vamos lá. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, te somos muito gratos, Senhor, por mais um dia de vida, estarmos aqui com saúde. Alguns nem tanto assim, mas estamos bem, estamos de pé. Estamos aqui para honrar e glorificar o teu santo nome no dia santo. Mais uma semana se passou, cansativa para muitos, para outros talvez mais tranquila ou com tribulações. Nós nunca sabemos ao certo o que cada um está enfrentando, mas o Senhor conhece cada fio do nosso cabelo, sabe de cada pensamento, de cada tristeza que a gente está enfrentando, de tudo, Senhor. Mas o Senhor está cuidando de tudo. E assim como a tua serva disse, a Cláudia, ser bom, né? Estamos em um mundo amaldiçoado pelo pecado, então as provações estão presentes o tempo todo. Maravilhoso Senhor, eu tenho percebido que o inimigo ele está infeliz com esse ministério e tem atrapalhado muitas pessoas de conseguir entrar, dando problema nas redes, no computador, no celular, seja como for. O inimigo está irado. Amém. Acho que parou aí, não deu mais para ver, ouvir a voz dela, acho que caiu hoje, a internet parece que não está boa, viu? Terminou, Evelyn? Ela está aqui, mas não está dando para ouvir, vê-la, né? Quando terminou a oração, então vamos prosseguir aqui, tá? Gente, está todo mundo me ouvindo, todo mundo certinho aí, porque, pelo que eu estou vendo, parece que tem alguns que estão sem internet. Está todo mundo para ouvir aí? Dá um ok. Tá, né? Então, vamos começar o nosso estudo, tá? Beleza, obrigado, Paulo. Vamos começar nosso estudo. Nosso estudo, nós estamos na terceira parte desse estudo. Se você quiser ver a primeira e a segunda parte, a gente já vai postar para vocês os vídeos anteriores do estudo, tá? Para você poder estar acompanhando direitinho. E hoje nós estamos na terceira parte desse estudo, né? Do estudo sobre a volta de Jesus. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente, tá? Então, a gente está na terceira parte desse estudo, e se você não acompanhou o primeiro e o segundo, você pode estar entrando lá no link para poder estar assistindo a primeira e a segunda parte para entender melhor. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui para você que ainda não veio aqui o nosso estudo. Nós estamos estudando baseado em Mateus capítulo 24, e lá em Mateus 24, Jesus começa a falar assim, explicar para os discípulos quando se daria a volta de Jesus. E ele começou a falar de alguns acontecimentos, mas ele não deu uma data de quando isso aconteceria, mas ele deu uma ideia de quando eles deveriam observar os acontecimentos. Ele fala assim, ó, e depois daqueles dias de aflição, que dias são esses de aflição? Ele estava se referindo a uma profecia que está lá em Daniel, e também você vai encontrar lá em Apocalipse, que é as 1260 anos de perseguição que o cristianismo passaria a ter através do Império Romano, né? Isso começou no ano 538 e finalizou-se no ano 1798 com a Revolução Francesa. E Jesus fala que esses sinais que ele estaria falando dariam início nesse período, logo após o período do final das aflições, né? A Bíblia também fala que se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, por certo, não haveria, talvez, pessoas salvas. Então, o que acontece? Era 1260 anos de perseguição. Mas, por volta do ano 1750, houve uma brandura dessa intolerância religiosa. Alguns países europeus já estavam brandos, né? Já serviam de refúgio para protestantes, né? E houve leis que foram surgindo em favor de salvaguardar os protestantes, né? Por alguns imperadores que existiam naquela época, mas a Igreja Católica ainda reinava absoluto, né? Ela ainda infligia perseguição, mas ela já não tinha mais assim tanta abrangência como ela tinha desde os primórdios, né? Mas foi em 1798 que o Império Romano caiu de vez, né?
o Império Romano Papal caiu de vez com a prisão do Papa, né, pelo general Bastier, e então se finaliza os 1.660 anos em 1798, tá? Mas as profecias da volta de Cristo, que Cristo fala ali, começou ali naquele período de 1750 alguma coisa, quando ele começa falando sobre o grande terremoto, né? Então, o ponto inicial é ali naquele tempo dos 1.260 anos, né? Que começa a contagem desses acontecimentos. Daí para frente, Cristo fala que esses acontecimentos iriam acontecer e isso seria uma sinalização de como estaria a última geração, como estaria a comoção da Terra, o planeta Terra estaria envolto a vários acontecimentos catastróficos, né? Estaria também havendo guerras, que a gente estudou, epidemias, haveria fome, tudo isso a gente viu nos nossos estudos até passados. E a proporção que ia chegando ao final, isso ia aumentando em intensidade. Mas alguns acontecimentos foram específicos e foram sobrenaturais, como foi o escurecimento do sol, a queda das estrelas, o grande terremotos, que ficaram na história até hoje, estão relatados na história como acontecimentos que foram se surpreendentes, né? E ficaram na história como os maiores acontecimentos que já aconteceram, né? E esses deram pontapé ao que Cristo havia falado. Tendo finalizado essas partes que a gente já falou, sobre a questão política, a questão como ficaria o planeta Terra, essas catástrofes do planeta Terra, e como ficaria também as questões políticas, de saúde, fome e tudo mais, nós chegamos aqui nessa página, onde em Mateus 24, diz assim, porque hão de surgir também falsos cristos e falsos profetas, e grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Ou seja, nesse liminar do tempo do fim, como estaria a característica religiosa dessa época? Entendeu? Haveria falsos cristos e falsos profetas. Isso está se falando do tempo do fim, especificamente do nosso tempo do fim, entendeu? Depois de 1798, como se daria, como se ficaria a característica religiosa. Aqui em Mateus 24 diz, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Em Lucas 21:11 fala ainda, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então, o diabo vai se utilizar desses falsos cristos, falsos profetas, falsos ministros, que levantarão heresias, levantarão falsas doutrinas, falsos argumentos, torcerão a Bíblia, entendeu? Espíritos enganadores, entendeu? Com todo tipo de discurso, querendo invalidar a Bíblia, invalidar o espírito de profecia que nós temos, que foi levantado pelo Senhor, para poder, o quê? Enganar a massa. A Bíblia diz que, se for possível, eles enganariam até os escolhidos, de tão hábeis que são. Eles são tão destros, tão eloquentes, tocam na alma, no sentimento das pessoas, que as pessoas às vezes ficam cegas e não percebem as sutilezas, o erro, o sofisma, o engano por trás daquelas manobras. E eles são, a maioria desses falsos profetas e falsos cristos, e são PhDs, grandes doutorados. O Espírito de Profecia fala que muitas estrelas que nós vimos brilhar, quando chegar no tempo do fim, vão se apagar. E quando elas se apagam, elas começam a demandar para o lado de lá, e elas vão usar toda aquela eloquência que elas tinham para levar as pessoas ao erro. Dissimularão as pessoas ao erro. E nós estamos vivendo esse tempo específico, onde nós temos observado muitas heresias sendo levantadas, coisas que jamais a gente ouviria dentro do nosso próprio meio, nós estamos ouvindo, e não é de membros leigos, porque muitas vezes, quando a gente vê algumas coisas de membros leigos, às vezes a gente nem se choca, porque aquela pessoa, a gente fala assim, é um pobre ignorante. Mas nós estamos ouvindo agora
de pessoas que têm doutorado, PhD, ministros, pastores, né? Que têm se levantado até contra a própria igreja, levantando crenças que a igreja não prega, entendeu? E estão arrastando muitas pessoas com seus discursos bonitos de piedade, mas cheios de sutilezas de erro. Então, Cristo falou que esse seria um cenário que nós encontraremos no tempo do fim. Dentro deste cenário, também vai se. A gente diz que a Mateus 24 é tipo assim, um breve resumo do livro de Apocalipse, né? Então, desses falsos contextos de falsos profetas, falso Cristo, a gente vai encontrar muito do que a gente vê lá em Apocalipse capítulo 13, tá? Que, se possível, faria de fogo descer do céu, as manifestações dos demônios, com personificação na forma de seres humanos, para enganar e torcer a palavra, pessoas sendo induzidas pelos demônios também. O próprio Satanás vai se transfigurar na forma de Cristo, e se apresentará a muitas pessoas invalidando a palavra de Deus e falando, agora vocês não precisam mais da Bíblia, vocês agora têm a mim. Entendeu? Então, esse é um contexto que nós vamos encontrar no tempo do fim. Antes de passar para frente, eu queria perguntar se tem alguém que gostaria de fazer algum comentário. Juliana. O Enzo, boa noite. Feliz sábado. Boa noite. Marcos também, feliz sábado. Bom ter você aqui Boa com a noite. gente. Watson, Boa pode noite, falar, Manuel. Watson. Boa noite. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Analisando o comentário e puxando bem o extrato do assunto, no sentido de interpretação e compreensão dos sinais, né, dos fins do mundo. E o assunto me chama bastante atenção, porque quando Jesus ele ressalta esse texto, ele faz questão que esse texto seja registrado por Mateus, justamente para que tenha um sinal de alerta para que as pessoas compreendam. Porque quando a coisa é obscura, você não consegue ter interpretação, mas quando a coisa tem a luz de Deus, a luz divina, você consegue pegar alguma coisa e começa a montar um quebra-cabeça. Quando Jesus falou sobre os falsos cristos, e olha que está no plural, falsos cristos, ele quis dizer no sentido de haverá falsos mediadores no meio de vocês, querendo substituir o verdadeiro mediador, que é ele, né? Então, ele usa essa expressão Cristo porque ele é a personalidade única que deve levar o nome de Cristo por ser o único mediador e salvador. E aí ele também acrescenta nesse mesmo texto, quando ele diz assim, e falsos profetas. O que é o falso profeta? É aquela pessoa que introduz uma profecia, que ela não tem certeza, nem tampouco vínculo com Deus, mas ela apresenta de uma maneira categoricamente que faz até as pessoas acreditarem no que eles estão colocando como a raiz de uma verdade, né? E o diabo trabalha justamente nesses pontos dessas falsas profecias, fazendo coisas até acontecerem, se necessário for, para enganar, se possível, até os escolhidos. É por isso que Jesus deixa bem claro que o ponto-chave para identificar o Cristo verdadeiro e o profeta verdadeiro é examinar por um extrato completo do Velho Testamento para chegar a entender o Novo Testamento. Cá no Novo Testamento, nós não vamos encontrar profetas do Antigo Testamento. Mas lá no Velho Testamento, nós vamos encontrar vários profetas, esses iluminados por Deus, mas também que tiveram falsos profetas já naquela época. Existiam falsos profetas. Então, isso não é uma coisa nova, não é algo inovador. É algo que já vem se desenhando desde lá para cá, essas mentiras, né? Os acontecimentos proféticos falsos que já existiam lá naquela época, está se dando continuidade nos nossos dias. É por isso que nós temos que, como Cláudia colocou, temos bastante atenção, porque nós nunca podemos brincar com, vamos dizer assim, o poder de Satanás. Ele é muito astuto e ele sabe como fazer manobra e, se possível, enganar as pessoas.
Nós temos visto aí, nada contra, mas a gente tem visto aí, Cláudia e os demais que estão na live nos acompanhando, igrejas bastante abarrotadas de pessoas. E a gente não entende como que essas pessoas conseguem ser induzidas. Você percebe que numa sala de aula, um aluno que ele não é questionador de um assunto apresentado por um professor, ele não é um bom aluno. Aprendam isso. Eu ouvi isso de um dos grandes professores. Ele diz assim: o verdadeiro bom aluno é aquele que questiona o assunto em sala de aula para que ele entenda de maneira mais ajustada o que está sendo ensinado. Assim também é na Bíblia. Se você vê alguém ensinando alguma coisa que não está dentro dela, nem dentro do contexto, esquece. Isso aí é uma falsa doutrina apresentada e que vai lhe enganar, lhe induzir, porque a pessoa vai ter uma oratória, a pessoa vai ter uma analogia muito forte e vai levar as pessoas para dentro do abismo, sem elas perceberem que estão entrando dentro desse abismo. Obrigado, Cal. Boa noite. Obrigado, Adson. Então, meus queridos irmãos, nós devemos estar percebidos nesses últimos tempos, porque o diabo não brinca de ser diabo, tá? Eva pensou que podia contra-argumentar com Satanás, e ela foi vencida no argumento. Porque Satanás é hábil e é destro na mentira. E Eva nunca tinha ouvido uma mentira na sua vida, tá? Nesses últimos tempos, o Ellen White fala assim, que nós precisamos e carecemos do Espírito Santo na nossa vida, tá? Porque ele que vai dar-nos discernimento do que é bem e do que é mal, e quando o mal se aproxima, e também estudo da palavra de Deus. Tem uma parte na Bíblia que diz assim, sem profecia o povo se corrompe. E nós temos visto ultimamente muitas ideias sendo lançadas e levantadas, que se as pessoas tivessem simplesmente estudado profecia, saberiam que aquilo ali que essas ideias que estão sendo levantadas são artimanhas do inimigo. Mas eu vejo muitas pessoas indo adiante dessas ideias. Juliana? Boa noite mais uma vez, feliz sábado, pessoal. Então, o que o Alisson falou aí, eu gostaria, né, de fazer um comentário. Diferente do que ele fez, mas que me levou a pensar, né, pelo que ele falou. Eu não entendo como é que pessoas acreditam no que o homem fala, que nem está lá escrito na Bíblia, como muitas coisas que a gente ouve aí, e essas igrejas são abarrotadas, né, pelo que o homem fala. Muitas igrejas aí são abarrotadas de pessoas pelo que o homem fala, que não está escrito na Bíblia. Mas o que está lá escrito na Bíblia, eles não acreditam, dizem que foi abolido, que não existe mais. Então, assim, como é isso, gente? Eu não consigo entender a mente dessas pessoas, né? E outro ponto que o Adson comentou aí sobre os escolhidos, que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, mas Deus, ele é tão soberano que ele... Olha, é claro, gente, tá claro, igual a água cristalina. Se possível fosse, ou seja, se você pedir o Espírito Santo, se nós pedirmos o Espírito Santo de Deus que nos ajude a nos prepararmos, né, a nos dar discernimento, nós estaremos entre os escolhidos e não será possível Satanás enganar os escolhidos, porque eles estarão preparados, né, embora passarão por tempos difíceis, tempos de angústia, mas é bem claro o que está escrito lá, se possível fosse, né? Então, assim, a gente precisa se apegar com aquilo que Deus está falando, com a promessa de Deus, que é soberana, está acima de tudo, e orar, né, por essas pessoas que acreditam no que o homem fala, mas não acreditam no que a Bíblia está lá dizendo, né?
E é muito claro, eu não entendo esse ponto aí das pessoas, não. É o meu comentário de hoje. Obrigado, Juliana. Evelyn? Achei interessante o comentário da Juliana. E falando sobre isso, assim, Juliana, as pessoas, elas se apegam muito em poucos versos da Bíblia, justamente porque eu conheço, né, assim, família. Eu tenho uma tia que hoje ela diz, né, ser pastora, embora infelizmente eles não tenham a prática de estudar teologia e tudo, mas como o esposo dela há muito tempo tem uma igreja que ele diz ser o pastor, ela se tornou pastora agora também. O problema é que no dia a dia você vê que eles não têm a prática de ler a Bíblia. E os membros, por sua vez, também não. Então, eles se apegam a muitos poucos versos que são utilizados no púlpito. E tem os versos que esses pastores utilizam, que ninguém pode falar contra o ungido do Senhor. Então, eles acabam se tornando uma autoridade máxima na igreja. E tudo que eles falam, as pessoas acreditam que foi Deus e o Espírito Santo que iluminou. Às vezes eles falam coisas como um ser humano, ordens que eles querem dar, mas as pessoas acabam acreditando porque Satanás acaba cegando a mente das pessoas e por elas não terem esse contato pessoal com a Bíblia. E outra coisa, na questão do sábado, tem muitos versos que eles usam de forma distorcida e por as pessoas não terem essa prática com a leitura da Bíblia, acabam se enganando e também porque, às vezes, as pessoas acabam indo por seus próprios interesses. Porque tem gente que não quer guardar o sábado porque se acha que é um fardo, perder o emprego, acha que é isso, que é aquilo, então ele prefere acreditar em algo mais confortável, de que foi abolido, mas lá no fundo ele deve saber, porque na hora que Jesus estiver voltando, no momento certo, os verdadeiros eles vão passar para o lado certo. Aqueles que não passarem são porque lá no fundo eles têm algo também assim, comodismo para eles. É mais fácil seguir por aquele caminho. Então, para eles, eles estão agradando a Deus, mas é de uma forma que não seja preciso abrir mão de tanta coisa. Eu imagino que seja por isso, porque eu já vi pessoas dizendo assim, eu prefiro acreditar assim. E você mostrando para a pessoa ali na Bíblia. Então, ela prefere por quê? Porque é cômodo para ela. Porque para ela é mais fácil ir por aquele caminho. E uma coisa que eu fiquei muito entristecida aqui foi quando Cláudia estava falando sobre as estrelas que se apagariam. Eu não me lembrava dessa profecia que Ellen White já tinha dito. E hoje a gente vê na prática, eu não vou citar nomes aqui porque é totalmente antiético, mas todos sabem aqui de cantores exímios, pastores que hoje se tornaram subversivos e apoiam abertamente aborto, homossexualismo e outras coisas terríveis. Então, é muito triste você ver que eles são essas estrelas que estão se apagando. Eu queria muito que eles voltassem atrás antes que a porta da graça se feche, mas eu não posso dizer se isso vai acontecer ou não. Mas meu desejo de coração é que eles voltem enquanto ainda há tempo. Obrigado, Evelyn. Viu, Calma? Pode falar lá. Antes de você passar para outro, só, Evelyn, para você compreender que a fórmula de fazer a analogia é justamente a raiz de uma interpretação e eu criar uma história dentro dessa minha interpretação, certo? Ou seja, não sei se você já percebeu quando Nabucodonosor teve um sonho e ele começou a chamar os seus adivinhos. E lá cada um contava uma história, eles criavam uma história. Mas a história não era a história verdadeira e Nabucodonosor não se contentava e mandava matar eles. Por quê? Porque eles contavam a história completamente fora da realidade do sonho que Nabucodonosor teve. Então, eles criavam essa analogia. Na religião moderna de hoje, isso não é diferente. As pessoas acreditam muito nesta forma analógica de criar uma história. É igual assim, de você vai contar uma história para uma criança pequenininha e vai falar da mula sem cabeça. E a criança fica tão atenta à história da mula sem cabeça que parece que existe essa mula sem cabeça. Agora, como a mula sem cabeça pode viver? Entendeu? Mas a história é tão bem contada, tão bem criada, que se torna a mentira em verdade. E a verdade termina sendo obscura, porque a mentira termina se ressaindo. Exatamente. Eles são eloquentes, falam muito bem, entendeu? Sabem torcer muito bem. Então, quando Cristo fala que naquele tempo
o mundo, como estará o mundo religioso. Você vê algumas figuras aí que a gente está mostrando aqui, que são baseadas lá em Apocalipse, onde mostra os 3 espíritos imundos, que a Bíblia fala que são demônios que sairão e eles convencerão reis, governos e todas as entidades, entendeu? O espírito de profecia também fala que muitos demônios se personificarão na forma de seres humanos, se introduzirão em igrejas, entendeu? Muitos subirão até os púlpitos e torcerão a verdade. E você pensará que está falando com um ser humano, mas estará falando com um demônio em pessoa. E a Ellen White fala que muitos desses vão debater conosco face a face. E a menos que você tenha estudado a Bíblia, seja um profundo conhecedor e tenha derramado sobre você o Espírito Santo, você pode ser enredado, entendeu? Então, a nossa salvaguarda é o Espírito Santo e o estudo pertinente da palavra de Deus. Porque muitas pessoas serão enganadas, meus queridos. Satanás vai usar todos os artifícios que ele puder usar. Ele vai usar a eloquência, o doutorado, o PhD, etc. e tal, a simpatia, o cara vai ser sabe aquela pessoa paz e amor? Sabe aquela pessoa mais carismática, que agrada todo mundo, que todo mundo gosta dele? Vai usar isso. Também vai usar sinais e prodígios, vai fazer milagres, vai fazer muita coisa. E aí as pessoas vão falar, não, esse cara só pode estar de Deus mesmo, muita gente está sendo curada, aí tá vendo, não é de Deus, não é de Deus. Mas você que estuda a palavra fala assim, não, mas ele está usando métodos errados, ele está falando coisas que, não que a Bíblia não endossa, mas muita gente, pelo fanatismo, vai apoiar essas coisas, porque eles são movidos pelos sentimentos, pelo aquilo que vê, e não pela razão, entendeu? Porque essa é a religião moderna do nosso tempo. A nossa religião moderna, ela é movida por sensações, entendeu? Sensorial. Ela não é mais uma religião racional, entendeu? Não que a gente deve ser desprovido de sentimento, meus queridos, mas a gente não deve ser cristãos emocionais, entendeu? Nós devemos ser cristãos racionais. Estamos aqui porque amamos a Deus e queremos segui-lo até o final. Independente de qual seja a circunstância em que estamos aqui, entendeu? Se é boa ou ruim, eu estou com Cristo do mesmo jeito, é assim que deve ser, entendeu? Mas a religião de últimos tempos não é que Deus me abençoe, me enriqueça, me cure, e aí eu estou com Ele, entendeu? Que faça milagre, aí eu estou com Ele, que eu sinta sensações, que eu busque essas sensações, que Deus fale comigo, porque se Ele não falar comigo, então não estou com Ele, entendeu? Mas eu preciso sentir essa coisa aí. É porque as pessoas hoje precisam criar seus novos ídolos, entendeu? Desde os tempos primórdios, como as pessoas não viam a Deus, elas criavam ídolos de prata, de ferro, de barro, e tal, para elas poderem ver aquilo e poder acreditar. Hoje em dia, no protestantismo, não, a gente não faz ídolo, mas a gente precisa ficar buscando sensações místicas, criando realidades virtuais, para poder dizer assim, não, eu estou vendo Deus nessa realidade, tu está entendendo? É como se você estivesse criando um altar de um santo dentro dessa realidade espiritual, porque só assim você consegue manter uma fé viva no Senhor, porque aquilo que Deus te pede, que é uma fé que não pode ver, você não consegue manter. Então, a nova modalidade de religião é assim, ela é sensorial. E essa religião sensorial, Satanás está se aproveitando dessa religião para levar muitas pessoas ao erro. Enquanto isso, a Bíblia vai sendo desdenhada, a Bíblia vai sendo deixada. E o nosso professor, que é o Espírito Santo, que quer nos ajudar a crescer na graça, na espiritualidade, vai sendo deixado de lado, porque o Espírito Santo quer nos ensinar dentro da sua palavra, quer nos fazer crescer. Então, esse aqui é o formato, de uma forma resumida, que Cristo passou, de como será o mundo religioso apostatado nesse tempo do fim. Entendeu? E todo o que ele vai usar, as armas que ele vai usar para poder levar muitas pessoas aos erros. Mas, e aqueles que ele não conseguir levar ao erro? O que vai acontecer? Antes de eu passar para a próxima página, eu vou passar a fala aqui para o Adson, que está com a mão levantada. Pode falar, Adson. Só endossando isso que você terminou de falar, vamos pensar aqui em 2 pontos. Se Deus nos deu o ouvido
para termos a capacidade de ouvir, ele também nos deu os olhos para termos a capacidade de ler. E a mente é justamente o maior HD do universo. É ela quem vai armazenar e processar tudo aquilo que você está vendo. E a leitura é nada mais do que os olhos sobre letras e o armazenamento é aquilo que vai direto para a mente do ser humano. Então, quando Jesus ele disse assim, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas. Jesus está dizendo assim, você próprio em si se julga. Jesus está dizendo assim, é você mesmo que é julgado naquilo que você está lendo. Julgais ter nelas a vida eterna. E elas mesmo testificam quem sou eu, em outras palavras, testifica de mim. Ou seja, há poucos meses atrás, eu não gosto de mencionar, mas terei que mencionar, nós estamos em uma live ao vivo. Há poucos meses atrás, o Papa Francisco ele diz que a Bíblia precisa passar por um processo de modernização, que a Bíblia está completamente arcaica pelaquilo que foi escrita, está muito atrasada diante do tempo que nós estamos vivendo. Observe que coisa mais escrúpula que uma pessoa possa usar com ofensa direta aquilo que Deus usou como uma ação direta do Espírito Santo, dando inspiração aos escolhidos de Deus para registrar todos os fatos acontecidos desde do início da criação, até mesmo antes mesmo da queda de Lúcifer com seus anjos à terra. Ele agora entende que a Bíblia ela precisa passar por um processo de modernização e que ela está arcaica, que ela precisa passar por algumas coisas de mudança. Então, aqui vai um alerta direto para que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, ela é única, eterna e eficaz, ela jamais pode ser alterada. Ninguém, e lá está escrito no livro do Apocalipse, ninguém pode tirar nem acrescentar, para que não receba os seus flagelos. Então, tem coisas, muitas vezes, que a forma em que você vai levar esse tom de expressão para quem está te ouvindo, existe uma credibilidade tremenda de N's e N's pessoas, dando como uma titularidade, dizendo que ele falou é a verdade. Gente, a gente tem que ter bastante cuidado, porque a Bíblia está sendo deixada de lado, está se usando um método muito de uma analogia muito profunda, e essa analogia nós temos que ter cuidado, porque Satanás está por detrás de todo o processo, muitas vezes, da analogia para levar as pessoas a dar crédito. E é por isso que Jesus diz assim, ó, não dê crédito, porque nos últimos dias hão de dizer, olha, o Cristo está ali, olha, o Cristo está lá. Olha como Jesus ele foi autêntico do que iria acontecer nos últimos dias. Então, é por isso que nós devemos ter bastante cuidado. A leitura ela é indispensável para a vida do cristão, porque o cristão que não lê e apenas ouve, ele desaprende de tudo que ele poderia aprender na vida dele anteriormente. Então, a Bíblia é a tabuada, é o manuscrito, é o pergaminho, é a bússola de direção para quem um dia quer chegar ao céu. Obrigado, Adson. Se fosse só o Papa Francisco falando uma coisa dessa, entendeu? Eu nem me surpreenderia diante de tantas coisas que a gente já viu de metamorfose acontecendo lá na Igreja Católica. Mas o que me pasma mais são os protestantes da nossa atualidade, fundados sobre as 5 solas, e uma delas era a sola Escritura, falar isso hoje em dia. Já temos pastores protestantes falando que a Bíblia tem que ser atualizada, e coisas que antes a Bíblia dizia que era pecado não deve mais ser reafirmado como pecado. Então, isso é um absurdo, né? Não é à toa que a própria Bíblia diz que o protestantismo seria apostatado. O protestantismo é o falso profeta de Apocalipse, entendeu? E ele é o protestantismo apostatado, porque ele se apostatou como? Ele fez uma junção, uma trindade, né, com as filosofias da Igreja Católica e com as filosofias espiritualistas, entendeu? E se tornaram
uma trindade. Isso a gente já viu nos nossos estudos, quando a gente estudou sobre a outra mão ao espiritismo, sobre a trindade do mal, a gente já estudou sobre isso, tá? Esse assunto, não vou muito entrar sobre ele, mas nós já temos um protestantismo, né, que já está falando exatamente igual. Esses dias eu estava pensando mesmo assim, né? Em 2017, eu fiz um tour lá na Europa, né? E a Europa é muito legal porque ela é muito histórica, né? Você, como se você tivesse entrado num túnel do tempo e volta no tempo, né? E eu me maravilhava com todas e você tem é tipo assim, um museu ao céu aberto. E eu me maravilhava com toda a história, eu ficava relembrando várias coisas. Mas duas coisas me chamou bastante atenção. Eu quase não vi igreja protestante. O único lugar que eu vi uma igreja protestante foi em Londres, né? Que ficava na central da cidade de Londres, né? E porque lá em Londres a igreja protestante anglicana, ela é a religião oficial, né? Na maioria das outras localidades da Europa é a igreja católica, mas quase não vi igreja protestante. E eu fiquei pensando, cara, a Europa foi o berço do protestantismo, mas pouco tempo depois, né? Não muito tempo depois, 300, 400, 500 anos depois, o que a gente vê depois do protestantismo ter nascido lá na Europa? O que a gente vê hoje? Impera o secularismo lá na Europa, impera o secularismo e a religião islâmica, mas nem sombra mais do protestantismo se vê. Aí a pergunta que se faz é o quê? Aonde erraram os protestantes? Para desaparecer do mapa, entendeu? Estão desaparecendo do mapa, tá? E o que levou os protestantes a desaparecerem do mapa, meus queridos? O secularismo está alto lá na Europa. E quando não é secularismo, é a religião islâmica que está tomando espaço. Por que isso aconteceu? Porque o protestantismo deixou de pregar a verdade, deixou de defender a sola escritura, entendeu? Começou a se enredar pelo secularismo. Enquanto isso, ele foi enfraquecendo as suas bases através do secularismo e outra religião que foi instituída justamente para poder tomar o lugar do cristianismo, ela foi o que ganhando espaço lá na Europa. E ganhou espaço. Você vê muçulmano para tudo quanto é lado lá na Europa. Entendeu? Estão ganhando espaço mesmo. Entendeu? E isso tudo culpa de um evangelho debilitado, como foi o protestantismo. Ele se apostatou com o secularismo e deu no que deu. Hoje não se vê muita coisa. Uma época eles foram berço do protestantismo. Hoje eles precisam ser reevangelizados. Precisa se enviar pessoas para lá para reevangelizar a Europa. A que ponto chegamos, né? Que situação? Então, como protestante, nós não devemos deixar que isso aconteça, mas Cristo mostrou que esse seria o cenário religioso dos últimos tempos. E eu fiz uma pergunta lá, quando a gente estava na outra página, e aqueles que não caírem nos enredos desse nova modalidade religiosa, enganadora, cheia de artifício e de mentiras, que será levantado nesses últimos tempos? E aqueles que não caírem nisso? Aí a gente volta para cá, para Mateus 24, do verso 9 até o 13, que diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse cenário que Cristo está falando não é o cenário da Idade Média. Não é referente ao cenário dos 1260 anos. Por que eu sei disso? Porque Cristo falou que todos esses sinais que ele estava falando começariam depois dos tempos de aflição, ou seja, depois dos 1260 anos. Então, esse cenário aqui que Cristo está falando é o tempo do fim. É depois de 1798 que vai acontecer isso aqui.
entendeu? Quando chegar, o povo de Deus será perseguido por causa dessas falsas religiões, os falsos cristos, os demônios que se levantarão, moverão as multidões contra o povo de Deus, e aqueles que não adotar as ideias, as heresias, e lutar contra essas heresias, eles serão perseguidos, a Bíblia fala, eles serão perseguidos, condenados, alguns serão condenados à morte, vocês serão odiados de todas as nações por causa de Cristo, serão odiados pelas nações. Então, como eu falei, o livro de Mateus 24, ele é realmente um breve resumo de Apocalipse, né? A gente vê lá em Apocalipse capítulo 13, que já falava sobre isso, né? E muitos serão enganados, mas uma coisa me chamou a atenção, quando ele fala assim, e devido ao aumento de tanta maldade, de tanta coisa que vai se ver nessa época, de coisas erradas sendo levantadas, maldades sendo levantadas, heresias, né? O amor de muitos se esfriará. Ellen White fala que quando fala de amor de muitos se esfriará, ela não tá, esse texto não está falando sobre como será a condição do mundo. Ele está falando, esse amor de muitos se esfriará é dentro da igreja. Por se multiplicar muito a iniquidade dentro da igreja, e vocês começarem a ver coisas que você não, que deixa você estafado ali, o seu amor se esfriará, você se revoltará contra isso e muitos abandonarão a fé por causa disso. Mas Cristo aconselha que não deve deixar o amor esfriar, mas que a gente deve ser perseverante até o fim, entendeu? O conselho de Cristo é que nesse momento de coisas que estarão erradas, equivocadas, entendeu? Heresias sendo levantadas, entendeu? Sendo perseguidos, você fazendo a coisa certa e sendo perseguido por fazer a coisa certa. Não é o momento do seu amor se esfriar e você desistir e jogar tudo para cima, não. É o momento de você continuar perseverante, seja como Jó, mantenha a fé. Seja paciente, não esmoreça, não desista, entendeu? Por amar a verdade, a gente tem que continuar seguindo, entendeu? Firmes, mesmo que você venha tomando. Isso aqui é uma referência ao tempo de angústia que o povo de Deus vai passar, chamado de tempo de angústia. Esse texto que a gente fala aqui dessa perseguição é o tempo de angústia que o povo vai passar. Nós já estudamos aqui no nosso grupo que haveriam alguns tempos de angústia, chamada angústia prévia, que é o tempo que nós já passamos aqui hoje. Pós-modernismo, que nós vemos tantas coisas ruins acontecendo, esse se chama de angústia prévia, é o pequeno tempo de angústia. Angústias vendo filosofias, pessoas que se odeiam, né? Pais, filhos contra pais, essas coisas cotidianas que nós vemos aqui é chamado de pequeno tempo de angústia. Depois havia um grande tempo de angústia, que vai ser a perseguição do povo de Deus, né? Por causa da questão do decreto dominical, aí vai ser uma movimentação muito grande. Bem, esse capítulo aqui, esses versículos que nós estamos aqui, faz um breve resumo desse tempo de angústia, né? Então, ele fala que nesse tempo a gente tem que tomar cuidado para não deixar que o nosso amor se esfrie, tá? Quando vierem as angústias que nós estamos passando, o tempo do crisol, que nós estamos estudando na lição, esse tempo tem que servir de lição, tem que servir de aprendizado. Quando vir angústia na sua vida, o sofrimento, uma notícia inesperada, uma dor que você não estava esperando, algo de ruim acontecendo na sua família, uma doença, qualquer coisa, seja lá o que acontece, primeiro saiba que nesse mundo todo mundo vai passar aflição. A gente não é o único que vai passar por aqui ileso. Isso é mistério que todo mundo passe esse tempo de angústia. Então pense que você está sendo, nesse momento está sendo, como fala, moldado na fornalha da aflição, entendeu? Que tem alguma coisa a aprender na sua vida, entendeu? Ou se aproximar mais de Deus, ou entender algo que Deus está querendo falar para você. Então, esses tempos de aflições são para isso, para a gente se aproximar mais de Deus. E enquanto Jesus não voltar, meus queridos irmãos, aqui não é o paraíso. A única certeza que a gente tem é que cardos e espinhos virão mais cedo ou mais tarde. E a gente tem que estar se preparando espiritualmente para quando eles chegarem, a gente não ser abalado e não perder a fé, tá bom? E vamos cada um ajudando o outro nesse momento difícil. Mas, enfim, o texto prossegue dizendo que esse seria o cenário do tempo do fim. Falsas religiões
cristãos que levantassem a bandeira da verdade seriam perseguidos, né? Por causa da perseguição, alguns não suportariam essa perseguição e acabariam esfriando na fé, né? Mas Cristo falou que ainda existia uma outra coisa que precisava acontecer antes que ele voltasse, e este evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho precisava ser pregado. E que evangelho é esse? Esse evangelho que Cristo fala aqui em Mateus 24, 14. Esse evangelho é aquele que está lá em Apocalipse capítulo 14, a tríplice mensagem angélica. Quando essa tríplice mensagem angélica fosse pregada a todas as nações, então viria o fim. Mas antes de eu continuar explicando sobre esse assunto, eu queria saber se tem alguém querendo fazer algum comentário. Alguém quer fazer um comentário? Watson? Gente, se você quiser fazer um comentário, você mostrar um sinalzinho da mão e a gente vai estar liberando para você poder fazer seu comentário, tá bom? Pode falar, Watson. Não, eu tô vendo você falando aí, e eu vi alguns comentários de Evelyn lá no chat. É bastante pertinente, às vezes, essa preocupação, que um dos maiores objetivos justamente deste grupo de estudo é levar as pessoas não se sentirem amedrontadas ou assustadas com as verdades que estão sendo apresentadas. Porque, às vezes, tem muitas pessoas que estão sempre já habilitadas ou acomodadas, quem sabe, no convívio daquela religião, daquela igreja, por uma década, 2 décadas, ou menos do que isso, né? E, às vezes, o convívio dentro dessa sociedade, ela é tão prestigiada, que, às vezes, a pessoa diz, não, mas eu estou aqui, aqui está legal, tá? O pastor é gente boa, é fulano de tal, gente boa. Nós não estamos aqui levando para as pessoas o medo, nós estamos levando para as pessoas o alerta. A diferença do medo para o alerta é levando as pessoas a compreenderem algo que vai acontecer muito mais forte. Então, isso chama-se alerta, é igual um semáforo. Temos 3 cores de luz ali, que é vermelho, amarelo e verde. Quando chega no amarelo, está dizendo para todo mundo, cuidado, não passa não, porque vai chegar o vermelho e vai abrir para o seguinte. Então, assim, o que nós estamos pautando aqui é justamente para as pessoas compreenderem que é o próprio Jesus Cristo que vem alertando a população mundial de que muitas coisas vão acontecer e nós não estamos nem no texto da metade do que vai acontecer. Mas não é para você se assustar, é para você pegar a Bíblia e estudar. E você fazer comparativo com o novo e o velho. Esquece de alguém dizer para você que o velho só foi para os profetas. O velho é o enredo da história da criação, passando por períodos até chegar à cruz do Calvário, no Novo Testamento, e os sinais finais do Apocalipse. É só isso que você tem que compreender para não fugir do evangelho e achar que é apenas o novo. O velho é a história inicial, tudo o que aconteceu e por que Jesus foi morto no novo. E assim sucessivamente, para você não achar que nós estamos aplicando aqui uma religião nossa, mas é apenas um esclarecimento do que ela está fazendo, a Cláudia fazendo com muita perfeição, para que você saia daqui, né, contente, satisfeito e seguro das verdades que estão sendo apresentadas através da Bíblia e do escrito do Espírito de Profecia, que também está registrado na Bíblia. Pois bom. Então, essa mensagem, ela é importantíssima, imprescindível, e ela já começou desde 1844. Quando, em 1844, a Igreja Adventista começa a pregar sobre ela tem entendimento completo, quando ela tem um entendimento, depois de 1844, ela tem um entendimento completo sobre o trabalho de Jesus no lugar santíssimo, né? Que ele agora daria início ao juízo, né, investigativo. Então, essa mensagem começa a ser pregada. E essa mensagem está lá em Apocalipse capítulo 14, né, que faz parte da tríplice mensagem angélica. Então, essa mensagem deve ser anunciada aos irmãos, porque essa é uma mensagem que fala quem é o nosso Criador,
e que ele é o nosso Salvador. Mas para você ter a salvação, a Bíblia fala assim, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Que Jesus é o único que pode nos levar até Deus, entendeu? Que Jesus é o único que intercede pelo ser humano. Essa intercessão é imprescindível para que eu e você possamos ser salvos, por causa de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus se apresenta como a oferta perfeita pelo meu e o seu pecado. Mas para isso, eu preciso apresentar Jesus como meu intercessor. Mas se eu não aceito Jesus como meu intercessor, eu não entendo a questão do juízo, eu não me arrependo, eu não tenho necessidade de arrependimento nem de perdão, meus pecados permanecem lá, entendeu? Então o mundo precisa saber sobre isso, porque o juízo investigativo está começando lá no céu, já começou dos mortos, entendeu? E não se sabe quando vai terminar o juízo dos mortos e iniciará-se o juízo dos vivos. Mas é imprescindível que essa mensagem chegue às pessoas para que elas possam saber e buscar o perdão e buscar a salvação em Cristo Jesus. Que aquele que não buscar não terá seus pecados perdoados. Por isso que esta mensagem deve ser anunciada. Mas essa não é a única mensagem da Tríplice Mensagem Angélica, ela também tem mensagens inconvenientes, difíceis de ser falada. E quando você abrir a sua boca para falá-las, você será chamado e taxado de intolerante. Esteja preparado para isso. Por causa disso, muitas pessoas odiarão vocês, porque nós estamos vivendo um século do politicamente correto, você não pode falar sobre essas coisas. Mas quando você diz o que está lá na Tríplice Mensagem Angélica, entendeu? Fala de juízo investigativo, você fala sobre não adorar a besta, entendeu? E sai dela, entendeu? Quando você fala essas coisas, você vai ser taxado de intolerante. Mas esta mensagem precisa ser pregada a todo mundo precisa ter conhecimento dessa mensagem. Não é à toa que o presidente da Conferência Geral, o Ted Wilson, falou, endossou e reafirmou e falou, irmãos, preguem a Tríplice Mensagem Angélica. Convoca a igreja para pegar a Tríplice Mensagem Angélica. Ela é uma mensagem difícil de ser dada, muita gente não quer falar sobre ela. Alguns até arriscam falar a primeira mensagem, mas as duas últimas mensagens ninguém quer falar sobre ela, porque ela é uma mensagem que, à vista, parece uma mensagem tolerante, difícil de se falar. Mas para os últimos tempos nós temos que falar, meus queridos irmãos. Não só temos que falar, mas também devemos estar nós também nos preparando para essa mensagem, que ela também nos converta, tá? É imprescindível, queridos, que estejamos na busca do Espírito Santo nesses últimos tempos, entendeu? Para que o Espírito Santo possa nos dizer o que falar, nos moldar, nos transformar, entendeu? E que Deus possa habitar dentro de nós através do seu Espírito. Nessas cenas finais que nós estamos vendo, nesses resumos que Cristo vem passando aqui, nós vemos como ele falou, como estaria toda o panorama dos tempos finais. E a mensagem deveria ser o pontapé para a volta de Jesus Cristo. Só quando ela fosse pregada em todo o tempo. Depois você dá uma olhadinha em Apocalipse 18, lá fala que viu uma grande luz. Essa grande luz é o evangelho que foi pregado para o mundo inteiro. Muito rápido e com uma grande expansão. Por causa de quê? Porque o povo de Deus, que é o remanescente de Deus, já havia recebido o derramamento do Espírito Santo e na força e no poder do Espírito Santo eles conseguiram fazer uma pregação em massa, invadir. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar só esperando o Espírito Santo, a gente tem que já começar a pedir no Espírito Santo hoje e fazendo a nossa parte também, até que chegue o dia da grande chuva. Mas ainda hoje a gente já tem que estar continuando fazendo a nossa parte. Outra coisa que já vem sendo dito por aí é que o povo de Deus precisa entender quem é o remanescente. O remanescente está lá em Apocalipse capítulo 10, tá, meu querido irmão? Lê lá, Apocalipse capítulo 10, quando Deus manda João comer o livrinho, ele come, na boca fica doce e no estômago fica amargo. Ficou amargo. O que representa isso? A palavra, comeu a palavra, estudou a palavra e ficaram extremamente felizes. Depois, ao digerir esta palavra, eles ficaram extremamente decepcionados. Isso corresponde ao tempo do desapontamento que aconteceu lá em 1844, tá?
Esse episódio de Apocalipse capítulo 10 corresponde a essa profecia, corresponde ao período de 1844, quando o povo de Deus, pensando que era a volta de Jesus, ficaram extremamente felizes, alegres, e era doce ao paladar. Mas quando Jesus não chegou, houve um grande desapontamento, ficou como fel no seu estômago. Mas uma coisa que o anjo fala para esse movimento que surgiu em 1844, ele fala assim: importa que profetizes outra vez. Então, ali em 1844, surge um movimento adventista, um movimento profético, onde a ordem do anjo é: importa que profetize outra vez. E esse movimento profético é o remanescente de Deus, porque esse movimento profético é que vai receber o derramamento da chuva serôdia. E com o derramamento da chuva serôdia, ele vai proclamar Apocalipse capítulo 14. E quando ele proclamar a tríplice mensagem de Apocalipse 14, muitas pessoas serão convertidas e integrarão ao remanescente. Entendeu? Mas hoje em dia existe alguns tentando distorcer esta profecia, dizendo que não é a igreja de Deus que é o remanescente, não. É profético, meus queridos. Esses que tentam distorcer é para desviar a verdade do que está escrito. Tá? Tá lá em Apocalipse capítulo 10, você vai encontrar isso em Apocalipse capítulo 10, esse movimento profético que surgiu lá e importava que eles profetizassem. É um movimento profético. Nós, os adventistas, somos um movimento profético, que levamos uma mensagem profética, a tríplice mensagem angélica. A tríplice mensagem angélica também começou a ser pregada em 1844. Tá? E esta é a mensagem profética que nós temos que pregar, como movimento profético. Então, não se esqueçam da responsabilidade que como a igreja adventista que é de levar, ser uma voz de profeta para os últimos tempos, entendeu? Que você viu lá no Velho Testamento, Elias sendo, João Batista sendo, é esse movimento profético que vai ser. Agora, a voz que clama no deserto, a voz que grita, o rei vem, a voz que grita, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegado o dia do seu juízo. Está lá em Apocalipse 14, vocês, todos nós somos esta voz profética, entendeu? Que devemos profetizar sobre isso ao povo de todas as nações, de todos os tempos. Tá bom, meus queridos? E o último sinal que Cristo fala de acontecimento que viria a acontecer, e esse não aconteceu, todos os outros acontecimentos ambientais, pode-se dizer assim, que surgiriam na Terra, nós já falamos e já aconteceu. Mas esse aqui é o único que ainda não aconteceu. E sabe por que ele não aconteceu? Porque ele vai acontecer quando Jesus voltar. Lá em Lucas 21 diz assim, ó, homens desmanharão de terra na expectação de coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Apocalipse 6:14. E o céu retirou-se como um livro ou um pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos céus do seu lugar. Ou seja, nessa última aqui, o céu vai se enrolar como um pergaminho. Enrolar como um pergaminho é quando Jesus vai voltar. Depois do quê? Da tríplice mensagem angélica. Todo mundo já foi informado, todo mundo já tomou sua decisão, já escolheu o seu lado. Então, agora, a última profecia de um acontecimento natural, um fenômeno natural da Terra, é o céu se enrolar como um pergaminho. E eis que todo olho verá, e assim todo olho vai ver Jesus lá no céu. Meu querido irmão, que está aqui conosco nesta noite, a pergunta que eu faço é: você está atento aos sinais da volta de Cristo? Mas mais do que isso, você está preparado para a volta de Cristo? Tudo que a gente tem visto até aqui, até agora, tem nos mostrado a breve volta de Jesus. E como é que a gente tem se preparado para esta breve volta de Jesus? Como é que a gente tem vivido nossas vidas nesses últimos tempos? Entendeu? Que cada um faça a sua própria reflexão na sua vida, né? Que é importante que cada um de nós façamos esta reflexão, porque o que não pode deixar acontecer conosco é o amor se esfriar. Cristo pede que, ao invés de deixar que o amor se esfrie em nossos corações, ele pede para a gente ser perseverante. E eu termino aqui, esta noite, o nosso estudo, porque o nosso estudo chega ao final, o estudo sobre os sinais da volta de Cristo,
com esse pedido para que o Espírito Santo mantenha a perseverança em nossos corações. Lucas 21, 27 diz: Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Tenham perseverança, meus queridos irmãos, porque vai valer a pena ver Jesus vindo no céu, nas nuvens, com poder e grande glória. Vai valer a pena. Quando chegar esse dia, a Bíblia fala que os salvos dirão: esse é o nosso Deus, a quem nós tanto esperávamos. Eu sei que você está cansado. Eu sei que nesse deserto você fala assim: estamos fracos, estão cansados. Isso está lá no hino. Tem um hino da Bíblia que fala assim: ainda é longe Canaã. Estamos fracos, estamos cansados, o sol é quente e a gente já não aguenta mais ver tanta coisa ruim, sabe? E é verdade. Mas, queridos irmãos, a estrada ainda não terminou, tá? Vamos ser perseverantes até que a gente finalmente possa ver o nosso Rei Jesus voltando nas nuvens do céu. E que o Senhor nos abençoe e nos proteja e derrame seu Espírito sobre nós e nos conduza até o final. Amém? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Bastos, Juliana, Evelyn, Patrício. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Satisfeito. Eu estou Hã? satisfeito. Tô. Então, que Deus nos abençoe, meus queridos. Vamos fazer uma oração para encerrar. E depois que a gente terminar a oração, eu peço para vocês não saírem, porque a gente vai fazer um print, tá bom? Tirar um print de todo mundo que estava aqui com a gente, que está aqui com a gente hoje. Então, peço que vocês fiquem aí até o final, depois que terminar a oração, tá bom? Então, eu vou pedir aqui, para fazer uma oração com a gente hoje, Camila. Tá, Camila? Você que está visitando a gente aqui hoje, vou pedir para você fazer uma oração aqui com a gente. Você pode fazer, Camila? Camila, você pode fazer a oração? Então, outra pessoa, acho que ela não está ouvindo. Vou pedir o Adson, então, Adson. Você pode fazer a oração aí, Adson? Vamos lá, Cal. Na hora que eu for fazer o print aqui, você não se assusta não, porque o cachorro tá assistindo o estudo comigo aqui do lado. Tá certo.